Olá, bem-vindo ao curso de Marketing Pessoal Módulo 1. Eu sou o professor Pedro Saraiva e esse é um curso promovido pela ADESC. Nesse curso, você vai entender um pouco sobre a evolução da comunicação e quais são as competências e habilidades que a gente precisa desenvolver para ter uma boa comunicação, tais como também evitar algumas armadilhas. Vamos aprofundar um pouco. Vovó, a galerinha quer falar com você. Quem? A galerinha. A galinha? É, Ô, galinha, bom dia, boa tarde. galerinha. A galinha quer falar comigo. A galerinha É. se chamando de linda. De munda? Não, de linda. Ah, linda. Obrigado, tá, galinha? Obrigado, tá? Muito divertido esse vídeo. Esse vídeo é um claro exemplo de uma situação comunicacional que ela não aconteceu como deveria acontecer. Vamos guardar um pouco essas informações que a gente vai aprofundar ao longo do curso. Agora eu quero que você entenda um pouco da história da comunicação, como essa comunicação evoluiu para a espécie humana. Vamos lá. Segundo o autor Harari, autor do livro Sapiens, um best-seller, o ser humano passou por grandes mudanças na pré-história. É o que ele vai chamar de revolução cognitiva. Em um determinado momento, o ser humano passou a se comunicar. Obviamente, ainda não existia escrita, mas o compartilhamento de mitos, a construção de histórias, a partilha de informações, a comunicação, foi suficiente para o ser humano sair de seu habitat na África, no interior da África, e conquistar todo o mundo. Vamos pensar que a nossa espécie, os sapiens, não tinha a força física de outras espécies de seres humanos e tampouco de outros animais. Então precisávamos usar a nossa ferramenta mais forte, o nosso cérebro. Com isso, ganhando a capacidade de comunicação, o compartilhamento de mitos, derrotando todo o inimigo que se colocava contra a gente, nós conquistamos o mundo. Bem, eu não sei se isso é positivo ou negativo. Mas o fato é que, em algum momento da história, precisávamos partilhar informações e nos conectarmos uns aos outros. Agora eu vou lhe contar uma outra história muito mais recente. Há um tempo atrás, em um programa chamado Roda Viva na TV, um cientista foi questionado, um cientista famoso no campo das invenções tecnológicas. Ele foi questionado se algo na tecnologia, nas inovações, o havia espantado. E ele respondeu dizendo que o desenvolvimento das telecomunicações. Em outras palavras, era como se ele esperasse que a tecnologia evoluísse mais no sentido de facilitação do trabalho. Como exemplo, nós temos os Jetsons, um desenho de mais de 30 anos, um desenho antigo. E aí essa era a imagem que a gente tinha de como seria o futuro, carros voadores, robôs para fazer as tarefas de casa, praticidade na alimentação e etc. Então a gente chega no futuro e encontra todo mundo no celular, todo mundo nas redes sociais, enfim. Denise Mourano, ela afirma, psicanalista famosa aqui no Brasil, ela afirma que hoje na contemporaneidade parece que o anseio de criar laço, de comunicar, é algo inerte ao ser humano. É como se estivéssemos buscando uma salvação, desamparo. De alguma forma a gente procura obter apoio. De alguma forma a gente precisa se ligar a outras pessoas, no que se refere ao desamparo de nós mesmos. E por que eu estou contando essa história? Bem, é preciso entender que tipo de sociedade estamos inseridos. E também entender qual é o objetivo da nossa comunicação. O porquê se comunicar. Se pegarmos como exemplo o primeiro vídeo que a gente viu, da garotinha e da sua avó, o emissor é a garotinha que expressa uma mensagem. Essa mensagem, ela vem um pouco distorcida, talvez por conta da idade da garota, então ela ainda está aprendendo a pronunciar algumas palavras. O receptor seria a avó que não consegue entender a mensagem, ou também deve ter a audição um pouco reduzida. De qualquer forma, essa mensagem ela passa por alguns ruídos.
algumas questões que fazem com que essa mensagem ela não chegue de forma adequada. Então, uma vez que o emissor não conseguiu entregar a mensagem através de um meio para o receptor não conseguiu compreender a mensagem entregue pelo emissor, não temos uma comunicação. Dito isto, o que exige então uma boa comunicação? Temos alguns pontos aqui, como objetivos claros, respeito ao público e adequação da linguagem. Quando falamos de adequação da linguagem, eu não posso me comunicar da mesma forma que eu me comunico com meus amigos, com minha mãe, com meu pai, na faculdade. Que também pode ser diferente da forma que eu me comunico no mercado de trabalho. Para isso, a adequação da linguagem é muito importante. Outros pontos fundamentais para uma boa comunicação é a boa postura, a forma que a gente se apresenta para o nosso receptor, o nosso conhecimento e, para isso, muita leitura e a linguagem corporal. Não nos comunicamos apenas com palavras, nos comunicamos também com o corpo, com a nossa atitude. Agora que a gente viu um exemplo de uma comunicação que não foi tão bem sucedida, vamos ver um vídeo agora de uma comunicação bem sucedida. Esse é o vídeo de Pedro Bial, um comunicador, e ele está homenageando a sua colega que não está mais entre a gente, também uma comunicadora de muita competência, e ele vai trazer alguns aspectos, tanto em sua postura como seu tom de voz. Eu quero que vocês observem. Observem como ele se comunica, tá certo? Vamos ver o vídeo. Para variar, esperando você. Agora só falta o boa noite. Só que dessa vez, sua peste, você não está atrasada. Dessa vez você foi embora antes da hora. Logo você que não largava uma boa festa. Eu vou seguir, como se você ainda estivesse a meu lado. Deveria estar. Deve estar. Agora que você foi morar nas nuvens com outras deusas, e elas que se cuidem, vou celebrar sua condição terrena, de musa, avatar de geral. Avatar é alguém que encarna o outro, abriga o desejo do outro. Glória avatarizava a sede de liberdade do povo. E para uma musa eu tenho que me dirigir em versos, mas quais? Hoje somos nós que não temos palavras, Glória. Nós que não queremos ter palavras de adeus. Vocês notaram como ele estava vestido, apesar de um tom mais informal? Qual era a intenção comunicativa dele? Era uma situação triste, fúnebre até, mas ele trazia um certo humor. E esse humor ele só foi permitido pela proximidade que ele tinha com a jornalista, né, Glória Maria. Então, mesmo nessa informalidade, podemos assim dizer, ele conseguiu se expressar bem, passar a sua mensagem e emocionar também muitos espectadores. Vamos seguir estudando um pouco mais. Vamos lá? Uma vez que agora a gente sabe os pontos para uma boa comunicação, aqui apresenta alguns pontos do que não fazer em uma comunicação. O primeiro ponto é ser dono da verdade. Não sabemos tudo. Temos que ter humildade e temos que entender que uma história tem pelo menos dois lados. Ser preconceituoso. Não faz sentido uma pessoa que quer se comunicar e atingir um público específico ser preconceituoso com esse público. Como o próprio nome sugere, preconceito é um pré-julgamento. É um juízo formulado de forma antecipada. Seguindo, desconhecer os ouvintes, é preciso saber quais são as características desse público e o que eles não gostariam de ouvir. Subestimar a inteligência do público, por exemplo, falar devagar demais, ou fazer algumas associações que são muito óbvias. Ser desrespeitoso é quase o equivalente a ser preconceituoso. E outra forma desagradável do que não fazer é mostrar superioridade, muito parecido também como ser o dono da verdade. O próximo vídeo, ele parece um pouco mais informal.
mas também é um exemplo de uma comunicação bem-sucedida. Vamos acompanhar. Na frente, papai? Algum? Cadê, ó? Aqui, ó. É pai? Como é seu nome, pai? Seu nome? Márcio? É o Márcio. Márcio, meu pai acorda muito cedo, Márcio. Muito cedo. E pai, ele tem um problema. O pai, no geral, ele tem um problema que quando ele acorda, ele quer que a casa acorde toda com ele. E você pergunta pra quê? Ele fala, pra levantar, rapaz. Ele não quer fazer nada. Tu acorda que hora, Márcio? Que hora tu acorda? Oi? 6 horas. Oh, meu Deus do céu. Márcio, quando meu pai acorda, o homem que apresenta o Globo Rural ainda tá escovando os dentes, Márcio. Não tem quem aguente não, cara. Viver... Muito divertido, não é? Aqui o comediante, ele entende bem o seu público e ele consegue saber até onde ele pode ir com esse público, esperando o momento certo para poder se expressar, para poder não ofender esse público. Isso só é possível porque ele fez um planejamento antes de expor esse texto. Nesse sentido, ainda que ele pareça muito informal, a forma que ele se veste, a forma que ele se coloca, por trás disso existe uma intenção comunicativa. E esses elementos, eles ajudam a gerar o humor. Em relação ao seu público, nem todo mundo aprende da mesma forma. Então é preciso usar variados recursos, como por exemplo o visual. Então alguns recursos visuais são textos, imagens, anotações, gráficos. Tem pessoas que aprendem vendo você fazer. Outro ponto seria o auditivo. São informações audíveis, como o próprio nome sugere, como expressões usadas, músicas, gravações, entre outras coisas. Já o sinestésico vai aprender de uma forma combinada, como unindo os sentidos de cheiro, paladar, audição. Então, quem é sinestésico aprende com a combinação de gestos e sons. Agora, vamos praticar um pouco? Então, nessa atividade, eu quero que vocês escolham um bom comunicador. Pesquise mais sobre a vida desse comunicador. Pode ser qualquer pessoa, pode ser um artista, um apresentador. Então você vai utilizar o conhecimento desta aula e ver quais são os seus pontos fortes, as competências que vimos, tá? Então faça um levantamento dessas características e tente explicar o porquê que essa pessoa é uma boa comunicadora. Não esqueça de apontar todos os pontos que vimos para uma boa comunicação acontecer, como a boa postura, adequação da linguagem, linguagem corporal, muita leitura e muito, muito mais. Estudamos também um pouco sobre a história da evolução da comunicação, vimos quais foram os pontos positivos, as principais armadilhas para a comunicação, como entender o seu público e a comunicação na era digital. Espero que tenham gostado. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Peço que você curta e comente esse conteúdo. Até o próximo curso.